A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, graças a Deus. Quero deixar um versículo que está lá em Salmos 91, versículo 4, que está escrito assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Amém? Meus amados irmãos, sabemos que a única verdade está na Bíblia Sagrada, né? Nos caminhos que o Senhor deixou para nós, né? O nosso Deus maravilhoso que nos quer que a gente seja guiado, trilhar um caminho reto diante dele de salvação eterna da nossa alma. E que assim ele quer de nós obediência à sua palavra. E que assim, se nós fizermos, veremos o Senhor na nossa vida, né? Sendo guiados pelos caminhos da salvação. Pois o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Independente de placa de igreja não salva ninguém. E que aqui em João 4, versículo 19 em diante, quando o Senhor Jesus conversou com a mulher samaritana lá no poço, e ali no versículo 19 disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? E que assim nós vemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, vivendo uma vida de consagração, de obediência à sua palavra, se libertando das coisas desse mundo, porque esse mundo, meus irmãos, é pecaminoso, e muitos entram pela porta larga. Vemos aí, no dia de ontem, foi Páscoa, e na sexta, no sábado mesmo, eu vi filas em frente a lojas que vendem ovo de Páscoa, e que assim filas e filas se formavam ali. Mas vê se forma fila para entrar numa igreja, para ouvir a palavra de Deus, pois o mundo está indo, tudo aquilo que o mundo oferece, o ser humano, por não buscar o conhecimento da verdade do Evangelho, cai no engano, na mentira de Satanás, nos enganos que Satanás coloca neste mundo. Pois para vocês verem que coelho nem botar ovo bota, né? Nasce filhotinhos. E como tem também o Natal, aquele homem gordo, glutão, glutonaria, que tira o foco de Jesus, pois Jesus é o único salvador deste mundo, mas o diabo é enganador, coloca essas datas mundanas no calendário, porque nem tudo que está no calendário foi Deus que criou. A grande maioria é engano de Satanás para o povo que não quer adorar a Deus verdadeiramente, cai nos laços do diabo, pois o diabo não brinca, ele sempre vai armar um portal maligno na vida do ser humano, e aquele que serve a Deus como em espírito e em verdade, ele não abre esses portais na sua vida, ele não aceita essas coisas desse mundo, pois é um grande rebanho sem pastores,
E muitos endurecem até o coração para não ouvir a verdade do Evangelho. Diz que não tem nada a ver, diz que... Mas a Bíblia diz, né, que a pessoa natural, ela não compreende as coisas do Espírito, para elas parecem loucuras, porque se discerne espiritualmente mesmo. É incrível porque o ser humano assiste um vídeo, um filme de super-heróis e ele crê naquilo. Mas quando vem falar da palavra de Deus, ele é incrédulo. Mas a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. É incrível como o diabo engana o ser humano, as pessoas, trazendo aquilo que é carnal e não espiritual, e a pessoa, por não estar vigilante, aceita de bom grado. Mas é necessário se firmar na presença de Deus, adorar o Senhor verdadeiramente e pedir discernimento para o Senhor, para não sermos enganados por falsos profetas, pessoas que dizem que não tem nada a ver, pessoas que trazem o engano porque não se firmar na verdade e não aceita a verdade. Pois nós somos um corpo lavado, remidos pelo Senhor. E se nós não estiver firmados na verdade do Evangelho, nós caímos em laços do diabo, laços malignos, para que você não consiga avançar, prosperar na presença de Deus. Cuidado, meus irmãos, com o que você coloca dentro da sua casa, atrás portais malignos, espíritos malignos para dentro do teu lar, e você passa a adorar aquilo que ao menos nem sabia. Pois o ser humano, ele se apega, como eu já disse uns dias atrás, se apega naquilo que é material, que tem que tocar, que tem que ver. Mas o espiritual discerne bem todas as coisas. Por isso que nós temos que orar, pedir para o Senhor, antes de comprar alguma coisa, que muitas das vezes aquilo é um portal maligno, mas que se nós não tiver discernimento de espírito, comunhão com o Senhor, nós não temos visão espiritual para isso. Por isso aqui mesmo o Senhor, devemos adorar nesta passagem aqui que Jesus conversou com a mulher samaritana, no versículo 22, 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus e não a imagem de esculturas, e não a ídolos de futebol, não adorar essas coisas mundanas, adorar somente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o diabo, ele é enganador, é mentiroso. Ele coloca sempre um pouquinho de Deus e o engano à frente. Coloca sempre Deus em segundo lugar. Mas que Deus é esse? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cuidado, meus irmãos, o diabo não brinca, ele é enganador. Por isso devemos adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Adorar somente o Senhor Jesus de Nazaré, Pai, Filho e Espírito Santo. Não colocar nada acima de Deus. 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado para não ser enganado por falsos profetas. Aceitar Jesus como o único Salvador, para que teu nome seja escrito no livro da vida, pois aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no mar, no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Por isso é necessário confessar Jesus de todo o teu coração, aceitá-lo como o único Salvador, para que teu nome seja escrito, não é aqui na terra, como um caderno, seu nome está escrito aqui. Não, é no céu, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O anjo do Senhor desce, escreve teu nome no livro da vida e é selado no céu. E assim você começa uma caminhada
de obediência à palavra de Deus. Pois o diabo é enganador. Muitas igrejas não pregam que você tem que aceitar Jesus como Salvador, porque pregam o falso evangelho, a mentira, o engano. E se nós não se firmar na verdade da palavra de Deus, ler Bíblia Sagrada, ter sabedoria e entendimento das Escrituras, porque dentro das Escrituras mesmo, porque aqui mesmo no Salmo 91, e Deus confirmou hoje para mim, Salmo 91, versículo 4, está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então a verdade da palavra de Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Pois lá em Efésios não está escrito que fala a respeito das armaduras de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Então assim a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas nós temos que ler ela para que ela venha nos limpando, nos lavando, nos purificando através das Escrituras Sagradas. E por isso nós vamos ouvir sobre a palavra de Deus e não cremos nela. Porque a incredulidade, se você não ler, a incredulidade toma conta da sua vida, da minha vida. Por isso temos que ler, se firmar nas Escrituras. E ser vigilante, pois o diabo não brinca. Ele vai sempre armar um laço. Você estando firmado na palavra de Deus, você não cai. Ali mesmo quando Jesus foi tentado por Satanás, assim que ele batizou nas águas, ele foi levado ao deserto e Satanás atentou ele de várias formas. Se você ler lá, de várias formas Jesus foi tentado. Transforma essa pedra em pão, pule daqui que os anjos do Senhor vai te guardar, te livrar. E assim, muitos têm passado pelo deserto, essas provações. Se prostra e me adora, que eu te dou toda a glória desse mundo. Quantos têm passado por essas provações e muitos têm caído no laço do diabo? Muitos têm caído nas armadilhas de Satanás, por não se firmar na palavra de Deus. Ele sempre vai querer te dar um evangelho de prosperidade, mas a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Mas ele vai tentar armar um laço para te derrubar, para me derrubar. E se você estiver firmado, lendo as Escrituras, você não cai nas armadilhas seladas dele. Por isso é necessário buscar o conhecimento da verdade, para que você se revista das armaduras de Deus. E as mãos do Senhor te cobrirá, te livrará do laço do passarinheiro. Amém, meus irmãos? Guarde essas palavras em seu coração e peça para Deus sempre te mostrar aquilo que está errando, para que nós venha consertar diante do Senhor e ser vigilante ao tempo todo, para que nós não venha cair nas armadilhas ciladas de Satanás. Porque ele sempre vai armar um laço de pecado na minha e na tua vida, para matar primeiramente a tua fé, te desanimar da presença de Deus. Amém? Guarde essas palavras no vosso coração, meus irmãos, e que Deus abençoe o dia de cada um dos irmãos. Fique na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.